Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estivemos então de férias este mês de passado de agosto e voltamos em setembro. Obviamente temos imensas saudades vossas e vamos voltar agora ao trabalho e, obviamente, durante este tempo em que alguém esteve a descansar, também existiram pessoas que estiveram a trabalhar. E a Alemanha é esse caso, em que o mês de agosto foi um mês muito concorrido, porque vão existir agora as eleições no próximo dia 24 de setembro. E são justamente essas eleições que nos trazem a fazer este podcast. E por isso connosco contamos com o nosso podcaster residente, Dr. José Ribeiro Castro, advogado, antigo eurodeputado. Há um dado que também é importante aqui para o debate, antigo eurodeputado no Parlamento Europeu, também deputado no Parlamento Português, e temos connosco também uma jornalista Maria João Guimarães, que é jornalista do Público desde 98 e está a acompanhar as eleições da Alemanha desde 2009 e no ano passado esteve na Universidade Livre de Berlim, portanto, fazendo assim uma aproximação bastante rigorosa com a Alemanha e tirou o seu curso de jornalismo na Universidade de Coimbra. Obrigado aos dois por estarem aqui presentes hoje na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Obrigado. Obrigada. Bom, primeiro começar a explicar aos ouvintes o que é este sistema alemão, quais são as suas virtudes, defeitos que tenham e como é que se processa este duplo voto, por assim dizer. O sistema eleitoral alemão é aquele que eu considero, o movimento por uma democracia de qualidade, que nós devíamos aplicar em Portugal. Fizemos, aliás, uma revisão constitucional em 1997, cujo objeto era esse. Portanto, quem for ler o artigo 149 da Constituição percebe que esse sistema podia ter sido aplicado. Houve um debate legislativo, aliás, muito revelador do que são os bloqueios da nossa classe política em 1998, com uma proposta de lei do Governo, então do Partido Socialista, que ia nesse sentido, e um projeto de lei do PSD, que também ia em parte nesse sentido, ainda sem círculos regionais, punha um círculo continental, mas enfim, também tinha no fundo uma articulação entre círculos plurinominais e círculos uninominais, que é o que caracteriza o sistema alemão. Mas, enfim, mas tudo isso morreu naquilo que considero a mais funesta sessão parlamentar da democracia portuguesa, em 23 de abril de 1998, e nunca mais se retomou. É uma reforma adiada desde há 20 anos, enquanto assistimos à decadência da nossa democracia e o afastamento crescente do eleitorado das eleições, da participação e também da classe política. O sistema alemão, curiosamente, tem das taxas mais baixas de abstenção da Europa. Até à reunificação, nunca foi superior a 15%, vá lá, 16%. Houve uma eleição. A partir da reunificação, portanto, é preciso ver que os Estados da antiga Alemanha de Leste não tinham hábitos democráticos muito intensos, subiu um bocadinho, mas nunca foi acima de 30%, nunca atingiu 30%. Nós vamos nos 45%, praticamente, nas eleições legislativas. É uma vergonha. E eu creio que isso tem a ver com o sistema eleitoral. É o sistema mais democrático que eu conheço na Europa. É o sistema que permite a maior liberdade aos eleitores e a maior liberdade também às organizações políticas e às correntes políticas de organização. Portanto, é um sistema em que um eleitor, em cada região, enfim, na Alemanha, em cada Estado, a Alemanha é uma república federal, portanto, em cada Land, se apresentam listas plurinominais para o Land, e o Land é dividido, o Estado, em tantos círculos uninominais quanto os membros da lista. Se houver um Estado que tem proporcionalmente direito a eleger-se 50 deputados, esse Estado seria dividido em 25 círculos uninominais e haveria uma lista plurinominal de 25 deputados. E cada eleitor tem 2 votos, que chamam
o Erste Stimme, o primeiro voto, em que escolhem o deputado que preferem, e o segundo voto, Zweite Stimme, em que escolhem o partido da sua preferência, da sua cor. A maioria escolhe um deputado da sua cor política, mas não tem que o fazer. E, portanto, muitos escolhem candidatos ou candidatas de outra cor política. Bom, e influenciam a sua eleição. E por isso, ainda que, como é evidente, os candidatos uninominais resultam dos maiores partidos, porque são aqueles que também, tendo maior peso a nível nacional, também têm maior peso nos círculos uninominais, não é necessariamente assim. E, portanto, às vezes são eleitos deputados pelo método uninominal que saem fora, digamos assim, da onda ou da maré. E isso é a liberdade do sistema. Bom, Além disso, a liberdade de candidatura é vastíssima. Portanto, os partidos não têm que apresentar nas listas uninominais, não têm que concorrer a todos os círculos uninominais, podem concorrer a uns e não concorrer a outros, não têm que apresentar listas integrais para todos os candidatos. Por exemplo, neste círculo imaginário de 25 deputados, um partido só quer apresentar 6, só apresenta 6. Porque, porventura, só pensa ter capacidade para apresentar, para eleger um ou dois, não é? Portanto, não tem, é um sistema muito vasto, não tem que se apresentar em todos os círculos, portanto, isso também é como cá, nós também os partidos não têm obrigatoriamente que se apresentar em todos os círculos, e podem apresentar-se candidatos independentes. Freie Wähler. E estes Freie Wähler, que são completamente independentes, por exemplo, eu aqui e a Maria João Guimarães não temos nada a ver com o outro, mas ela é candidata num círculo uninominal e eu noutro círculo uninominal, podemos juntar-nos e apresentar também uma lista a esse Estado que se chama uma lista de Freie Wähler. Na história da Alemanha, só houve deputados independentes eleitos em 1949, na primeira eleição. Depois nunca conseguiram. Mas é um fator de grande liberdade. É um fator de grande liberdade, de escolha, de intervenção, de cidadania, e é tudo isto que leva a que as eleições alemãs, quando a democracia entrou em crise em toda a Europa de representação, mantém uma participação e uma vivacidade muito elevada. Bom. Agora, depois as pessoas diriam, mas então como é por maioria, isso é batota, porque os maiores partidos ganham os uninominais e distorcem a proporção. Não, senhor. O sistema alemão chama-se Sistema de Representação Proporcional Personalizada. Portanto, o voto mestre, o voto que guia a composição do Bundestag, é o voto nas listas partidárias. Portanto, é o segundo voto que determina o número de deputados que cada corrente política tem. Bom, e depois, por exemplo, imaginemos neste círculo imaginário de 50 deputados, e em que são 25 plurinominais e 25 uninominais. E há um partido que teve 20%. Portanto, teria direito a eleger 10 deputados. Grosso modo. Bom, e ganhou 5 uninominais. Bom, os primeiros lugares a serem providos são esses 5 uninominais que ganharam, e depois os outros 5 vêm da lista. Bom, e assim sucessivamente. Portanto, o sistema é rigorosamente proporcional. Mas eu fiz simulações com as duas últimas eleições em Portugal e na Alemanha, e o sistema na Alemanha, apesar de um defeito que tem, que já lá vou, o sistema na Alemanha é mais proporcional do que o nosso. O prémio aos maiores partidos no método no sistema português é muito maior do que o prémio que acontece no sistema alemão. Portanto, é um sistema que é mais representativo do território, das pessoas e das correntes de opinião, portanto, aquilo que eu chamo de tripla representatividade, que é essencial a uma democracia de qualidade, é mais perfeito do que o nosso. Bom. Qual é o único defeito que o sistema tem? É uma cláusula de exclusão, uma cláusula barreira. Portanto, na Alemanha, um partido só pode eleger deputados para o Bundestag se cumprir uma de duas condições. Ter 5% na votação a nível nacional ou ganhar 3 círculos uninominais. Isso aconteceu na reunificação com o PDS, que deu origem ao atual Die Linke, na primeira eleição em 1950. Eles não tiveram sequer 5%, mas como tinha uma concentração de votos importante, em alguns estados da Alemanha de Leste, tinham deputados uninominais e, portanto, apesar de terem
agora não me recordo, 4,6% a nível nacional, depois elegeram uma série de deputados. Ou seja, isto em Portugal, o PAN, por exemplo, não era eleito. Havendo O PAN não era eleito. O PAN não esta era fasquia de eleito. 5%. Sim, o PAN não era eleito. Bom, isso em Portugal é inconstitucional, portanto, isso não pode ser. Aliás, na Alemanha isso é muito discutido. E é possível que o Tribunal de Karlsruhe um dia venha a banir isso. Eles, nas eleições para o Parlamento Europeu, também aplicam, já foram forçados a baixar, portanto, baixaram essa cláusula de exclusão, e é possível que isso um dia aconteça. Ou então que se volte a que era a cláusula em 1949, na primeira eleição a seguir à guerra. Na segunda eleição à Segunda Guerra, os 5% era 5% num Estado. Bastava ter 5% num Estado para o partido ser admitido ao Bundestag e, portanto, depois elegia sempre na sua proporção. E nessa primeira eleição houve uma série de partidos, que aliás foram importantes para o primeiro governo a seguir à guerra, e que tinham 4,7, 4,6, enfim. Isso é uma cláusula muito injusta. Um partido com uma grande tradição na Alemanha, o FDP, na última eleição ficou fora, porque ficou com 4,6% a nível nacional e, portanto, foi excluído. Bom, mas apesar desta cláusula de exclusão, não é, o sistema alemão consegue ser mais perfeito do que o nosso. Nós somos contra isso. É possível que nesta eleição não tenha grande relevância essa cláusula, porque... aliás, e aí entra noutro tema importante, um dos fatores de interesse desta eleição é qual vai ser o terceiro partido. Sim, mas já lá vamos. Já há 4 candidatos, portanto, aparentemente, os 4 candidatos a ficarem abaixo de 5%, agora são candidatos a serem o terceiro partido. Não é? Pronto, ou disputam portanto, os Die Grünen, os Verdes, o Die Linke, o Partido de Esquerda, os Liberais e a Alternativa para a Alemanha. E a Alternativa para a Alemanha. Portanto, é provável que não... Seriam esses os partidos. O Alternativa para a Alemanha não conseguiu na eleição em 2013, ficou também nos 4, tal, mas agora tudo indica que fará acima dessa. Sim, todos eles andam muito à volta dos 9%. Mas, portanto, voltando ao início, é um sistema muito justo, né? Gera hoje um problema técnico que são chamados deputados supranumerários. Portanto, já agora para o ouvinte perceber, portanto, os deputados uninominais eleitos entram dentro da cota regional do partido correspondente. Mas, então, e se o partido elegeu uninominais acima da cota? Esses deputados vão fora? Não, esses deputados guardam-os a mandato. Portanto, isso era os Überhangenmandaten, portanto, um deputado que ganhou, o partido, por exemplo, imaginemos no tal círculo imaginário, dos 10, 20%, e esse partido tinha candidatos muito bons em círculos e elegeu 11 uninominais. Bom, então não vem nenhum da lista, porque tinha direito a 10, mas ficava com 11. Portanto, esse Estado iria eleger mais um deputado supranumerário. Bom, e durante muitos anos isso não foi um grande problema, tinha efeito residual. A partir da reunificação, o número de uninominais começou a crescer. E então isso gerou-se uma discussão na Alemanha, porque isso acabava por ter um efeito de destruição da proporcionalidade. Entraram numa discussão que chamava a discussão do peso do voto negativo, e houve uma decisão do Tribunal Constitucional, creio, que determinou que houvesse um sistema de compensação. E, portanto, os partidos que não têm esses excessos supranumerários depois elegem da sua lista o número de deputados que compense esse efeito. E, portanto, na última eleição já houve, entre supranumerários do sistema originário e supranumerários de compensação, salvo erro, mais 33, ou coisa que o valha, de deputados de compensação. E, portanto, está aqui, exatamente. Estou aqui a ver nos apontamentos da Maria João, foram 631, o número de referência do Bundestag são 598, portanto significa que houve 33 deputados supranumerários, como uma fonte ou noutra. Bom, mas isto é um problema técnico, porque enfim, tem que ter cadeiras para eles todos, não é? Porque do ponto de vista da justiça do sistema, é uma justiça impecável. E estes deputados têm poder. São deputados que têm poder. Todos eles. Venham do uninominal ou venham da lista. Porque
enfim, são pessoas que têm a voz, que têm rosto, que têm prestígio na política alemã. Não são marionetes nas mãos dos diretórios dos partidos. Bom, muitos dos, enfim, aqui em Portugal dizem, são os limianos. Quais limianos? Bom, a senhora Angela Merkel candidata-se unanimemente, o senhor Schäuble candidata-se unanimemente. Todos os líderes dos partidos nesta eleição são candidatos unanimais, com exceção do Schulz. Exceto do Schulz, porque esteve muitos anos no Parlamento Europeu e, portanto, entendeu-se que não... Mas, por acaso, na lista de Martin Schulz, que é na Renânia do Norte-Westfália, que elege 64 deputados, dos primeiros 64 da lista do SPD, 63 são também candidatos unanimais, menos um que é o Schulz primeiro. Todos os outros são candidatos unanimais. Portanto, os partidos podem candidatar-se, os seus candidatos, de uma forma ou de outra. Obviamente, aquilo que for eleito unanimamente já não é pela lista. E, portanto, isto dá um Bundestag, um Parlamento com grande capacidade política, com grande senhorio sobre a política portuguesa e, portanto, sobre a democracia alemã, e, portanto, dá uma solidez e uma substância à política alemã que é muito impressiva. Bom, e também não é contrária às coligações. A Alemanha tem uma estabilidade governativa invejável. Só 3 vezes houve dissoluções desde 1949. Nós já tivemos 6. E já tiveram várias coligações de todas as formas e feitios. Só uma vez a CDU governou sozinho, com o Adenauer em 1953. O resto, houve várias coligações. A dominante é a CDU com os liberais, mas já houve a SPD com os liberais, a SPD com os verdes. Atualmente temos a SPD com a Merkel. E a grande coligação, que aconteceu para aí 3 vezes, salvo erro, na história da Alemanha, mas que mostra como este sistema, profundamente ancorado na sociedade alemã, quer nos Länder, quer nos círculos constitucionais, permite que se façam coligações sólidas que atravessam a barreira. Não é? Uma coligação CDU, CSU, SPD é uma coligação que atravessa a barreira, uma coligação direita-esquerda que teria, em qualquer outro sistema, sujeito a grandes ventanias e instabilidade, e ali, quando se faz, aguenta. É um sistema bem enraizado. Mas, curiosamente, a grande coligação neste momento é a solução preferida da maioria dos alemães. Mesmo que seja uma hipótese de alternância política ter uma coligação com os liberais, esta é a CDU com os liberais, que seria mais clássica, não é, do ponto de vista de orientação política. Neste momento as sondagens dão a maior preferência à continuação da grande coligação, que também é interessante. E perguntava-lhe então, já que começou a falar Maria João Guimarães, quais são os protagonistas nestas eleições? Quem são as figuras-chave? Bom, a figura-chave é a chanceler Angela Merkel, como... O seu quarto mandato. Exatamente. Já na campanha anterior, a campanha da CDU tinha sido completamente centrada na figura de Angela Merkel, e desta vez, apesar de se imaginar que pudesse não ser assim, também por causa da sua política em relação aos refugiados, que na altura lhe custou muita popularidade, em 2015, ela recuperou muito bem e continua a ser vista como uma figura muito serena, muito capaz, sobretudo nesta altura de instabilidade internacional muito grande com o Trump, com estes desafios todos no mundo. Ela é vista como uma pessoa com uma segurança a toda a prova, com calma, não é? Que resiste completamente a todas estas tempestades vindas do outro lado do Atlântico, o Brexit, etc. A figura que surge como desafiador, o candidato do Partido Social Democrata Martin Schulz, apareceu com grande novidade, não se estava à espera que fosse ele o candidato. Em abril, maio, houve uma grande subida do SPD. Exatamente, e durante algumas semanas única também. Exato. Chegou mesmo a superar a CDU nas sondagens, que foi uma grande surpresa, mas esse efeito passou completamente. E apesar de, neste momento, haver mais ou menos metade dos inquiridos nas sondagens estão ainda indecisos, os últimos resultados eleitorais, quer dizer, o SPD perdeu o seu bastião da Renânia do Norte-Westfália nas últimas eleições no Estado Federado, o que é uma derrota incrível. A CDU nas sondagens está com mais ou menos 14 pontos percentuais acima do SPD. Portanto, sim, mesmo com esta quantidade de indecisos, é altamente improvável que o SPD consiga recuperar. Sobretudo porque perdeu também o debate televisivo. Sim, bom, eu aí não tenho uma opinião tão definida. Eu penso que claramente... Não ganhou. Exato, ele precisava de ganhar, ele precisava de ter conseguido ali uma vantagem e não conseguiu.
Eu penso que a Angela Merkel teve ligeiramente melhor, não penso que tenha estado muito melhor, mas há outra coisa também, o Martin Schulz como desafiador, não é? Ele tentou irritar um bocadinho a chanceler, tentou tirá-la ali um bocadinho da sua posição de conforto. Ao fazê-lo, não se apresenta muito como Solução. como chanceler, não tem aquela postura tão de estadista, e ela tem, e já tem há muitos anos, e portanto também tem o provas bónus dadas, não é? o bónus de ocupar aquele cargo há muito tempo. Curiosamente tem menos desgaste e mais prestígio, acaba por funcionar assim. Sim, Angela Merkel teve há coisa de 2 anos, 3, para ser Prémio Nobel da Paz, à conta desta crise dos refugiados também. Era uma das candidatas. Assim como Vladimir Putin também chegou a ser, há uns anos atrás também. Mas é por brincadeira. Assim, Mas pronto, isto, os candidatos a candidatos é sempre algo muito curioso. Mas temos então aqui esquerda e direita. Quais é que são, fala-nos aqui um bocadinho dos partidos que existem e a sua implementação, ideias. Isso é engraçado porque, de facto, o facto de eles estarem atualmente numa grande coligação faz com que eles estejam muito mais aproximados do centro, e a própria Angela Merkel levou a CDU muito mais para o centro, adotando várias políticas características dos sociais-democratas, e aí esvaziando um bocadinho às vezes os seus programas e tirando-lhes eleitores Sim, também. isso é uma coisa que agora se vê, é que sobretudo aqueles que estão no governo, por assim dizer, não é? Vêm reivindicar as conquistas que o SPD conseguiu, nomeadamente o salário mínimo alemão, que não existia. Não não é? existia, Portanto, não agora existia a é nível uma... nacional. Isso é uma das especialidades da Sra. Merkel. Uma das especialidades é esvaziar os balões dos adversários. Não é? Quer dizer, a forma... ela percebeu que havia uma questão sobre o casamento gay e, portanto, esvaziou esse balão, manifestando-se contra, mas autorizando uma votação no Bundestag que tirou essa questão da agenda. Não é? Portanto, isso já é uma forma de atuar muito dela, quer em temas que entraram na agenda e que liderou, o caso do salário mínimo, quer outros que são ver nuvens a formar-se no horizonte e Dissipar logo, não é? resolve isso. Não é? Agora, como disse a Maria João, de facto, a imagem que eu creio que ela mais projeta esta solidez, confiabilidade e portanto, recordo-me que... Sim, recordo-me que no final do ano passado muita gente previa que ela ia fraca para as eleições por causa dos refugiados e da agitação que gerou, mas finalmente ela conseguiu manter-se. A CDU começou a perder eleições estaduais e depois essa própria tendência alterou-se. E quando chegou o momento de o eleitorado alemão pensar na figura do chanceler ou da chanceler e não nos partidos, bom, o pêndulo pendeu outra vez para a CDU-CSU. Portanto, a Sra. Merkel é o grande trunfo e o grande capital da CDU-CSU, indiscutivelmente. E, de facto, houve esse pico da chegada do Schulz, mas, enfim, rapidamente se desvaneceu. Ela é um crocodilo onde as moscas não picam e, portanto, de facto, é uma couraça que resiste bem a estes ataques e inspira uma confiança. Quanto maior é a incerteza à volta, mais alemães acreditam na solidez de quem já lá está. Mesmo tenho, quer dizer, conseguiu prestar o prestígio em alguns assuntos importantes da política alemã, como a questão económica e financeira, e alguns ódios ou críticas que suscita o Sr. Schäuble, que ele é capaz de fazer alguns equilíbrios, da forma como ele falou com o Tsipras diretamente, enfim, é uma imagem que ela projeta ainda, que obviamente protege a política financeira do Sr. Schäuble, que é muito importante para o eleitorado alemão e para os pensionistas, e, portanto, para os alemães, não é? No seu imaginário, é a solidez e o valor do marco. Portanto, não brinquem com a solidez e o valor do marco. Portanto, não brinquem com a solidez do euro. E isso é fundamental para a cultura económica e financeira que a história da Alemanha gerou no povo alemão, e a meu ver bem. Eu costumo dizer, uma moeda é como um metro, né? E o metro tem que sempre medir 100 centímetros. Se o valor do metro varia todos os dias, bom, a gente não sabe a quantas anda. Ou se o valor do quilo são 1000 gramas.
E, portanto, não pode, uma vez vale 900 gramas, outras vezes vale 1100. Isso é uma desordem completa no comércio. Portanto, essa solidez do valor do euro é uma trave mestra da política da Alemanha e, creio eu, da construção económica e monetária. Isso exige alguns sacrifícios, mas não são sacrifícios extraordinários, são sacrifícios de disciplina. Sobre isto, posso só acrescentar Claro. que na Alemanha há uma cultura em relação à poupança muito diferente da nossa aqui em Portugal. Os alemães, por exemplo, arrendam casa, sobretudo o mercado de compra não tem nada a ver com o nosso, é muito mais residual. E a dívida é uma palavra com um peso enorme. Comprar um carro a prestações, comprar uma casa é um peso enorme. E isso reflete-se muito depois nas escolhas políticas. O Ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, é neste momento o político mais popular da Alemanha. A solidez das finanças O rigor, não é? algo muito importante e esta ideia de não vamos desbaratar o que conseguimos poupar. Aliás, depois essa opção também é vista por alguns com alguma crítica, que a Alemanha deveria estar a investir mais e não a guardar tanto excedente, mas isso também já é outra discussão. Exato. E Só agora, para acrescentar uma nota. O Dr. Wolfgang Schäuble também é candidato uninominal e cabeça de lista do seu círculo. Portanto, acumula as duas qualidades. Não é? Portanto, todos os grandes políticos da Alemanha concorrem. Estão lá. Maria João Guimarães, quais são os principais problemas e os desafios que a Alemanha enfrenta agora nas eleições? Existe sempre aquela questão de ser o motor crónico da Europa, a par com a França, embora a França está a começar a ver uns solavancos com o Sr. Macron, sobretudo na popularidade. A questão da Turquia, que é um peso gigante, e sobretudo quando temos Erdogan a partir de Ankara a dizer para ninguém votar na CDU, não é? Portanto, por aí, No SPD. no SPD. Portanto, temos a questão da NATO também, ou seja, esta questão toda de como trabalhar com Donald Trump e, sobretudo, estas questões da Coreia do Norte, que cada dia que ligamos o telejornal parece que pior. E temos também a questão de a Alemanha ser um Eldorado dos refugiados. E, portanto, o destino principal, aquilo que é o paraíso para os refugiados, ser a Alemanha. E, portanto, como é que se consegue gerir todos estes problemas e que soluções é que há em todos os candidatos e as suas soluções? Ok, isto é uma pergunta um bocadinho abrangente. Eu vou começar pela última questão do Eldorado dos refugiados, porque é uma expressão engraçada e também porque quem tivesse visto o debate entre a Merkel e o Schulz pensaria que a questão dos refugiados é a mais importante neste momento na Alemanha, o que eu discordo um bocadinho, porque apesar de tudo é uma questão que simbolicamente é muito importante, mas não tem um peso assim tão grande. Os refugiados que chegaram na maior parte na última metade de 2015 à Alemanha chegaram e de facto criaram ali uma onda grande de solidariedade, de muitos alemães que os receberam muito bem, mas a recepção foi um pouco desordenada. Isto a nós pode-nos parecer estranho, porque temos aquela ideia que a Alemanha é um país muito regrado e é, de facto, mas a resposta não foi a mais eficaz e houve muitas pessoas que chegaram e foram acolhidas em grandes hangares de antigos aeroportos, grandes ginásios das escolas, etc. E que lá continuaram, durante os 9 meses em que eu lá estive a estudar, lá continuaram nestes sítios. Portanto, não se pode dizer que tenha sido uma solução logo muito rapidamente conseguida e logo muito boa. Estas pessoas estavam muito misturadas, começou a haver conflitos entre, sei lá, sírios, afegãos, iraquianos, etc. Não foi propriamente uma chegada de pessoas e que foram logo todas orientadas e que conseguiram logo... Nem homogéneos. Definitivamente não. O papel da sociedade civil foi importantíssimo, a mobilização foi extraordinária, mas de facto muito caiu-se nos ombros da sociedade civil, ainda com o apoio das autoridades. Estes refugiados vão demorar provavelmente anos a ser integrados e não vai ser fácil. No entanto, o que isto provocou também foi uma grande viragem uma grande mobilização de pessoas de extrema-direita a atacar locais onde estavam refugiados. Curiosamente, um estudo ainda há pouco tempo mostrou que os mídias davam mais atenção a crimes cometidos por pessoas de ascendência estrangeira e ou refugiados do que aos crimes da extrema-direita contra os refugiados. Portanto, no espaço público, a violência perpetrada por refugiados é muito mais visível, mas, no entanto, a violência da extrema-direita contra os refugiados é a mais numerosa, é a mais comum, mas não é tão visível no espaço público. Portanto, isso pode ser um problema.
Sim, o mesmo se passou no caso da França, portanto. Sendo que houve até confrontos entre as claques, por assim dizer, da Marine Le Pen e do Sr. Mélenchon. Portanto, Pois, neste caso, há uma grande vantagem que é os dois principais candidatos estão completamente afinados em termos de políticas sociais. Quer dizer, o Martin Schulz fez um bocadinho uma crítica que poderia ter sido diferente ao início, em relação ao envolvimento dos outros países europeus, de alguns países europeus que se puseram à margem do esquema de recolocação, etc. Mas são pormenores. No fundo, no princípio, que é receber bem os refugiados, os dois principais candidatos, Isso. que representam uma grande maioria do eleitorado, estão em sintonia, e isso eu acho muito importante. Em relação à Turquia, foi o ponto alto do debate, em que Martin Schulz disse que teria uma política muito mais dura em relação à Turquia, mudando um bocadinho o que costuma ser a posição do SPD em relação ao assunto, e a chanceler surpreendeu dizendo que iria demonstrar-se, ou que iria propor aos parceiros europeus que repensassem e que suspendessem as conversações de adesão da Turquia, o que é uma coisa bastante forte, mas obviamente ainda tem que ser discutida e seria só uma sugestão da Alemanha. O que leva a mais uma escalada de tensão nesta relação entre a Turquia e a Alemanha. A Turquia neste momento tem, penso que são 12 cidadãos alemães presos sem acusação, a maior parte, portanto é uma situação muito complicada. O Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão já avisou os cidadãos de que corriam algum risco de poderem ser detidos sem razão se viajassem para a Turquia, que é uma situação grave, não é? O que acontece depois é que também os turcos exportam as suas divisões no interior da Turquia para a Alemanha, porque têm lá uma comunidade enorme, e vê-se uma coisa que a nós nos parece estranhíssima, que são alemães de ascendência turca, os chamados turcos de terceira geração, não é, que os avós emigraram para a Alemanha na altura dos anos 60, etc., e que agora defendem o Erdogan na Turquia, ou seja, uma figura claramente antidemocrática, apesar de viverem numa democracia. E esta exportação de um conflito, não é, de um certo conflito, para a Alemanha é muito desagradável também para os alemães, embora esta vontade do Erdogan, não é, não votem no... Não me parece que isto tenha grande significado, no sentido em que... Não será decisório? Não me parece que vá ter um peso. Não é mais no sentido simbólico que é importante. Por outro lado, depois esta posição da Alemanha, quanto mais dura em relação à Turquia, é mais permite esta retórica do nós contra eles, e eles estão a tentar esmagar-nos. Aumentar o fogo, não é? Que já existe. Mas, quer dizer, eu não sei como é que realmente se pode lidar com um país que está a ter cidadãos jornalistas, não é? É muito complicado. Em relação ao principal desafio da Alemanha, eu diria que está mais na economia. A economia da Alemanha é muito sólida, funciona muito bem, mas os analistas, inclusivamente o chefe do Instituto Económico que aconselha o governo, já há 4 anos dizia que há um problema com a produtividade. A Alemanha está a modernizar-se a um ritmo um bocadinho mais lento. O aumento da produtividade não está a ser tão grande quanto deveria, e isto vai começar a causar problemas a médio prazo. Portanto, eu diria que eventualmente pode haver aqui um desafio grande de repensar um bocadinho como é que se pode modernizar mais. Fala-se muito dos desafios da digitalização. Como é que se pode modernizar a economia alemã para que ela continue com esta força e estabilidade que tem. Muito bem. Dr. Ribeiro Castro, alguma análise sobre estes temas? Sim. Bom, quanto aos refugiados e à imigração, enfim, agora o problema é a parte de cima, que são os refugiados. É um problema que se cruza com os sentimentos de segurança das pessoas. Eu não sabia este aspecto que a Maria João Guimarães referiu, de serem mais numerosos os crimes de violência da extrema-direita contra os refugiados do que a criminalidade imputada aos refugiados, mas para isso parece-me importante que as autoridades policiais e administrativas deem nota disso, denunciem. E, portanto, para equilibrar o sentimento da opinião pública, e para a opinião pública não vá crescendo numa compreensão errada da realidade. E, portanto, é preciso velar por algum equilíbrio. Essas tensões de grupos sociais são muito perigosas, como nós vemos nos Estados Unidos, que têm esse problema há não sei quantas décadas e séculos, e continuam sem capacidade de o resolver verdadeiramente. Portanto, é um problema de integração,
e a integração conviver com culturas comunitárias próprias. Isso gera muito tensões em França, porque a consciência republicana herdada da Revolução Francesa é muito contra culturas comunitárias e às vezes levam isso a excessos que também não são necessários. Portanto, há aqui um problema, digamos, de convivialidade e portanto, a generosidade que a senhora Merkel deu mostras e corresponde a boa parte do sentimento da população alemã, diria da maioria, é preciso ser protegido. É preciso que essas pessoas, portanto, isso cruza-se com um problema muito complicado que é o terrorismo, portanto as pessoas desenvolvem medos que são perfeitamente compreensíveis. E se as autoridades não velam por combater esses sentimentos de medo, no bom sentido, não é? É natural que as pessoas estejam assustadas, não é? Portanto, fiquem inquietas, mas, portanto, combater os fatores que geram esses sentimentos de medo, bom, então as pessoas depois podem-se virar para o extremismo e isso é extremamente negativo. Quanto à Turquia, é um problema também complexo, que resultou da forma irresponsável como foram abertas as negociações com a Turquia. Isso, e, portanto, o processo depois foi sempre contestado em França e na Alemanha. E, portanto, isso gera uma tensão muito difícil no processo político e negocial. Que é, eu convido um vizinho, olha, agora vamos juntar-nos. E quando começamos as conversas, ponho o pé na porta, que é o que a França e outros países, em boa parte, fizeram. Mas é evidente, o processo da Turquia é muito duro. O processo interno da Turquia é completamente inaceitável. Sucedeu à tentativa de golpe de Estado. É como já antes havia problemas, o que se está a passar é completamente inaceitável. A Angela Merkel também já disse que quer fechar as negociações da adesão da Turquia à União Europeia também. Não pode fazer de conta que não vê, quer dizer, isso não pode ser. É complexo, porque é o nosso vizinho e com quem nós desejaríamos ser amigos e aliados. E é o nosso aliado e membro da NATO. E aí leva-me a outra questão, que é a reconfiguração no quadro da NATO, que se está a passar com a política da administração Trump, e, portanto, a necessidade da Europa ser mais autónoma e capaz do ponto de vista da defesa. Ora, o quadro complica-se com o Brexit, com a saída do Reino Unido. Hoje na Europa existem dois países com capacidade militar, que é o Reino Unido e a França. O resto é muito frágil e, portanto, isso naturalmente exigirá um reforço da capacidade militar da Alemanha. O reforço da capacidade militar da Alemanha pode acender uma luz explosiva, que é o rearmamento alemão. E, portanto, que na boca de alguns histéricos, não é, pode ser mais uma machadada. Se com o euro e com o Sr. Schäuble é a histeria que nós assistimos, não é, em vez de um debate responsável sobre a estabilidade de uma zona monetária que todos pertencemos, imaginemos que este tipo de cegueira, de visão zarolha, se passa para um domínio tão sensível quanto é o domínio militar. Mas essa, portanto, é uma questão que tem que ser gerida com por um lado, capacidade e grande equilíbrio. Muito bem. Agora, consolidando aqui uma série de perguntas, quem ganha estas eleições? Parece aqui já claro que Angela Merkel ganha. Agora resta saber qual é que vai ser a coligação. Se vai ser na mesma uma grande coligação, se vai ser uma coligação Jamaica, se vai ser semáforo, como já foi apelidado pelo Financial Times. Angela Merkel já disse que com a esquerda, leia-se o Die Linke, portanto os comunistas, e com a Alternativa para a Alemanha, não vai negociar. Portanto, nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita, ela já disse que não vai negociar com estes. O aliado mais neutral parece ser o FDP, não é? Os liberais. E agora, estas eleições parece um bocado o desporto motorizado, em que a Câmara já não está, a partir da quinta volta, já não aponta para o carro em primeiro lugar, aponta assim para a disputa ali do terceiro, quarto, quinto lugar e ver quem pontua no meio desta corrida toda. E, portanto, temos aqui 4 partidos que estão a pontuar com 9% dos votos. Portanto, entram. Portanto, ultrapassam a fasquia dos 5%. Portanto, entram. Agora resta saber quem é que terá a capacidade de subir ao pódio, não é? E ombrear um arco de governação, por assim dizer, com CDU, CSU e o SPD.
Bom, vou deixar a Maria João acabar, que é mais especialista. Eu vou dizer o meu... Eu creio que é muito importante saber se a CDU e o CSU ultrapassam a fasquia dos 40% ou não. Uma questão. Segunda questão, também é importante saber se o SPD fica abaixo dos 23% ou acima dos 23%. E, nomeadamente, se ultrapassava os 25%, como era o seu... Os 23% foram uma percentagem mais baixa, creio, de Steinmeier, e que desmoralizou bastante o SPD. Porque isso vai determinar o grau de liberdade dos dirigentes do SPD. Porque o SPD sente-se um bocadinho cansado de ser o parente pobre de uma grande coligação. E, portanto, pagar o preço de ser o parceiro do grande urso. E, portanto, pode ter resistências a participar nessa grande coligação. Sobretudo se houver uma alternativa. Se a CDU e o FDP tiverem uma maioria, a tentação de repetir a coligação que a senhora Merkel já fez, não é? A senhora Merkel começou com uma coligação com o SPD, depois teve uma coligação com o FDP, agora tem uma coligação com o SPD, será muito grande. Outra hipótese, creio que seria uma coligação a três, portanto, uma grande coligação, que juntasse também os liberais e o SDP. Mas creio que isso é pouco provável, não é? Porque isso para o SDP seria demasiada gente à direita, não é? Nós achamos que o FDP é um partido do centro liberal, mas é um partido da direita, é considerado um partido da direita. Em muitas matérias mais à direita do que o CDU e o CSU, que é um partido democrático cristão e social cristão. Portanto, em muitas matérias o FDP tem soluções económicas e sociais bastante à direita. Houve, aliás, uma historicamente, com o Ludwig Erhard, que ruiu por causa disso, porque o Ludwig Erhard era mais avançado no Estado Social que o FDP e ruiu. Portanto, se o FDP for o terceiro partido e a CDU tiver 40% ou perto disso, portanto, se a CDU e o FDP tiverem maioria de deputados, eu punha as minhas fichas na repetição da coligação Frente Amarela. Preto e Amarelo. Eu concordo, acho que é o resultado provável se houver uma maioria para haver uma coligação CDU-CSU com o FDP, é muito provavelmente o que vai ser escolhido, embora se formos ver o que aconteceu nos governos todos de Angela Merkel, estranhamente o governo com os liberais não foi o que correu melhor. O que é estranho, porque supostamente deviam ser os parceiros que se iam entender melhor, mas o governo foi completamente minado por pequenos conflitos internos, não levou a cabo nenhuma das reformas a que se tinha proposto, enfim, não foi propriamente um governo que tenha corrido muito bem. Portanto, eu entendo que possa haver algum medo, algum receio de voltar a repetir, embora os protagonistas sejam neste momento outros. O Partido Liberal tem, por exemplo, em relação à Europa, ideias bastante diferentes. Uma das suas propostas seria, por exemplo, fazer uma revisão dos tratados para permitir expulsar membros da União Europeia e do Euro, mas claro que isto é uma proposta, quer dizer, não se mudam os tratados da União Europeia assim, não é? Isto é só, no fundo, uma indicação para uma orientação política, porque os tratados são dificílimos de mudar, como é óbvio, não é assim só por uma proposta de um partido. No entanto, os liberais neste momento estão muito dependentes da sua figura principal, o Christian Lindner, que ainda não é assim tão conhecido do eleitorado. Portanto, há aqui uma grande incógnita do que é que ele poderia fazer se entrasse numa eventual coligação. Ainda é muito fluido, ainda não é nada claro do que é que poderia acontecer. Neste momento as sondagens dão uma maioria preto-amarelo, não é? Mesmo ali na linha, ou seja, da maioria, entre o não conseguir e o conseguir, portanto, está completamente em aberto, se conseguem ou não. Isto depois não tem a ver necessariamente com os liberais conseguirem ficar em terceiro ou não, eles podem até ficar em quarto, mas conseguirem uma maioria. A questão do terceiro é mais uma questão simbólica, quase, do pódio. E que poderia ser importante se houvesse uma coligação a três, com a CDU, a CSU, os liberais e os verdes. Os verdes têm-se apresentado cada vez mais como um partido de centro, dispostos a coligar-se... A coligação Jamaica. Sim. Sim, Jamaica. A Jamaica, sim, mas é uma coisa que é vista com muito ceticismo, porque são três partidos muito diferentes.
os verdes, apesar de estarem a tentar mostrar-se como um partido de centro, estão minados por divisões internas, portanto isto iria reacender imenso o seu debate interno. Eles lideram um estado de Baden-Württemberg com a CDU, com um governador um pouco mais conservador, mas há uma matriz dos verdes muito grande à esquerda e eu acho que isto ia ser muito complicado eles conseguirem coordenar posições com os liberais numa coligação liderada pela CDU. A grande coligação é desastrosa, especialmente para o SPD. Há um efeito quase conhecido como a maldição de Merkel, que é quem entra numa coligação com a chanceler tem, normalmente, nas eleições seguintes, tido resultados absolutamente desastrosos. Aconteceu com o SPD a seguir à primeira grande coligação, aconteceu com os liberais a seguir à grande coligação, como já tinha dito. Eles nem sequer conseguiram chegar aos 5% necessários para ter representação parlamentar, na primeira vez na sua história. Ela tem um abraço dos... É incrível, não é? E nesta vez, a seguir à grande coligação com os sociais-democratas, eles também não parecem estar a caminho de um resultado brilhante. Portanto, é normal que para eles não seja uma hipótese também muito apelativa, mas a verdade é que se não houver outra hipótese, ou se a hipótese for uma coligação potencialmente muito instável, a bem da unidade nacional e da estabilidade, é muito provável que eles tenham que aceitar uma nova grande coligação. Curiosamente, a grande coligação era o estado de exceção na política alemã, uma coligação à esquerda e à direita, tinha acontecido apenas uma vez com a chanceler Merkel, já aconteceu 2 vezes e poderá eventualmente, não é, ser uma... Sim, Está tudo em O aberto. primeiro João está a dizer que, de facto, há pouco não tive isso presente, mas, de facto, o governo intermédio da senhora Merkel com os liberais não correu bem. E o melhor dos 3 governos de Merkel foi este. Este correu bastante bem. Do ponto de vista da estabilidade, da relação entre os ministros, da cooperação, sob a liderança do Sigmar Gabriel, o SPD, e, portanto, as relações foram boas. Ele, aliás, continua a ser, ele, nesta altura, é vice-chanceler e ministro dos estrangeiros. Pode ser que o Schulz queira ser vice-chanceler e ministro dos estrangeiros, portanto, e projetar-se assim na política alemã, e isso daria uma hipótese. Mas há um sentimento no SPD contra este abraço do urso. Mas pode ser que outros, porque seria, teoricamente, uma coligação mais sólida, não é? Do que entregar a oposição a toda a esquerda mais o AfD e depois as coisas correrem mal com os liberais. Não é? Isso já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado e, portanto, as partidas vieram dos liberais e de mudanças de agulha a meio da legislatura. Agora, outra coisa que também é interessante de ver é existirem pequenos partidos, mas que podem, através de poderem ser eleitos nos seus círculos, não é? Como o caso dos partidos dos piratas, o Partido Nacional Democrático, portanto, de extrema-direita, os partidos neonazis de Reich e ainda o Partido Marxista-Leninista, que também se está a figurar. Agora, a minha dúvida é o que é que estas eleições vão significar também no sentido do futuro da política alemã, isto é, se a Alemanha se vai prefigurar mais à esquerda ou mais à direita na sua base, e, sobretudo, portanto, ver quantos mais partidos à direita ou à esquerda que são eleitos, e também o que é que estas eleições têm de impacto na Europa, em primeiro plano, e depois no mundo, a nível das negociações, para terminarmos também. Bom, atualmente acho que é importante referir isto, 80% dos deputados do Parlamento pertencem à grande coligação. Isto fez com que os 2 partidos da oposição, Die Linke e os Verdes, tenham tido um peso fraco, não é? Quer dizer, não tenham conseguido fazer-se valer muito como oposição e há algumas vozes críticas a dizer que isto diminuiu a qualidade da democracia alemã e que fez aumentar o peso de partidos como Alternativa para a Alemanha, que surgiu como um partido anti-euro nas vésperas mesmo das últimas eleições e mudou progressivamente para uma face mais xenófoba, anti-refugiados e muito próxima da extrema-direita a partir de 2015, sobretudo, e que se apresenta assim agora às eleições. Quer dizer, já esqueceram o euro e já estão completamente focados na imigração e nos refugiados. O que vai acontecer provavelmente pela primeira vez é ser eleito um partido para o Bundestag à direita da CDU.
a Alternativa para a Alemanha à partida vai entrar no Parlamento, o que é muito complicado, de facto, para muitos alemães. Aliás, a cláusula dos 5%, há pouco não falei disso, existe sobretudo para impedir partidos extremistas de chegarem ao Parlamento Nacional, mesmo que tenham representação nos Parlamentos dos Estados Federados. A entrada da AfD vai criar um Parlamento muito menos... Parece como quinto nas sondagens. Entre quinto e terceiro. Sim. Tem estado muito variável. Todos estão ali numa corrida muito próxima. É um partido que sai das regras do jogo, que grita, não é? Há comentadores que dizem que isto vai significar a presença de gritos no Parlamento alemão. Quer dizer, vamos ver uma retórica diferente, certamente. E isso, vamos ver como é que depois a democracia alemã lida com isto. Vai ser interessante ver isso, sem dúvida. Dr. Ribeiro Castro? Bom, eu creio que as eleições, seja quais forem os resultados, vão reforçar a confiança da Europa enfim, no processo europeu e na Alemanha. O ano começou com grandes preocupações quanto aos vários processos eleitorais que iam acontecer e que, portanto, previsões muito pessimistas, muito medo, que aqui e acolá e tal. Bom. E finalmente o ano vai acabar bem. Nomeadamente as eleições francesas, independentemente de confiarmos muito ou não no Sr. Macron, não confirmaram nenhum dos receios que existiram, as outras eleições também não, e na Alemanha também não. Portanto, continua a Sra. Merkel, ela é um fator de confiança, seja quais forem as coligações que forem feitas, é gente conhecida, é gente fiável, e portanto é uma mulher conhecida que se mantém ao volante e que, se é um pilar de confiança para os alemães, também é um pilar de confiança para os parceiros europeus. Depois, como é que internamente as coisas evoluirão? Eu não sei o que é que vai se passar com a AfD. O AfD inicialmente não era um partido de extrema-direita. Era um partido, digamos, de direita conservadora dura, com a agenda do Marco. E, portanto, basicamente era a questão do euro. E, portanto, foi uma dissidência da CDU. Um pouco isso, não é? Portanto, a voz de pessoas que queriam políticas mais duras e mais intolerantes e tal. Depois resvalou para esta questão, mas está a invadir terrenos que eram do Partido Republicano, do NPD, do Partido Nazi propriamente dito, e também já teve as suas divisões, não é? A senhora Frauke Perry já quis uma agenda moderada, foi afastada, não é cabeça de lista. Portanto, vamos ver como é que isso evolui, porque o teste parlamentar é um teste de exposição e que força a definição. Uma coisa é estar fora a tirar pedras à varanda, outra é estar na varanda. Lá dentro. Portanto, vamos ver. Eu nisso sou bastante confiante na sabedoria dos alemães, da sociedade alemã e, sobretudo, na mestria de um sistema eleitoral fantástico que tem, não é? E que permite que toda a gente tenha uma representação justa, mas que finalmente prevaleçam aqueles que são grandes pilares e grandes alavancas da estabilidade e do progresso. E eu creio que este sistema, não é? Aliás, eu digo, os dois fatores que justificam a maturidade e a substância da política alemã é este sistema eleitoral e as fundações políticas que os partidos têm, que é também um fator distintivo muito grande relativamente ao funcionamento dos nossos partidos, e que introduzem fatores de maturidade e de escolha dos candidatos, não apenas por serem grandes artistas de circo, grandes jogadores de bola, grandes equilíbrios, mas são pessoas que, nos seminários, nas conferências, dão provas naturais entre os seus pares. E, portanto, a democracia alemã é uma democracia de grande solidez, e eu creio que estes resultados que as sondagens antecipam confirmam uma vez mais isso, e que não vamos ter aquilo que se previa no final do ano passado, que a senhora Merkel vai embora, quem é que irá a seguir? Nada disso. Vai-se continuidade, quer na escolha da CDU-CSU, quer também na solidez dos outros partidos principais, que fazem a matriz fundamental da democracia alemã. Muito bem. Portanto, chegamos assim ao final de mais um episódio. Gostaria de vos colocar
última questão. Considerações finais e sugestões culturais que tenham a dar para os nossos ouvintes. Olha, eu espero que as pessoas sigam com atenção as eleições da Alemanha, aprendam com o seu sistema eleitoral. É um sistema eleitoral que nos fazia falta. E nós, em outubro, lançaremos a segunda edição do Manifesto de Democracia e Equalidade. Portanto, se quiserem adquirir e ler, é uma reflexão justamente sobre uma reforma eleitoral que em Portugal resolvesse os nossos problemas fundamentais do sistema político por um modelo mais participado e mais de envolvimento da cidadania. Maria João Guimarães? Eu iria sublinhar aquilo que o Dr. Ribeiro Castro disse em relação à estabilidade e de facto, olharmos para tantas eleições, não é, duas pelo menos, na Europa durante este ano, em que estava em causa uma continuidade ou que estava em risco, podia acontecer uma mudança de rumo drástica. Nestas eleições não é disso que se trata, e isso é um fator muito positivo. Por outro lado, é curioso que os próprios alemães estão a ter um debate bastante grande sobre a qualidade da sua democracia e a participação política. Há, por exemplo, um jornal, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, que está a fazer uma campanha para a participação ser de 80%. Eles estão a fazer iniciativas nas escolas, junto dos leitores, etc., têm imensa informação no seu site e estão a levar a cabo esta campanha que eu acho muito interessante. Como é que estar abaixo dos 80% de participação é, de facto, visto como problemático e leva a iniciativas como esta de um grande jornal para superar os 80%, algo com que nós podemos sonhar. Já agora, permita que faça aqui, já que estamos aqui com uma jornalista do Público, que o Público também consiga fazer alguma coisa em relação às autárquicas, não é? E as europeias que se avizinham. Europeias, essas são sempre o crónico, a abstenção maior que existe em Portugal. E pronto, gostava de lançar este desafio também ao público, que hoje está aqui na figura da Maria João Guimarães. Já tivemos o Paulo Balaia também a representar o Diário Notícias, também com o Dr. Ribeiro Castro. E agradeço assim aos dois por esta oportunidade de estarmos aqui a discutir. As eleições alemãs é apenas de uma volta, portanto não tivemos ainda dados para fazer como fizemos nas eleições francesas e, portanto, já sabem, coloquem as vossas questões, subscrevam, partilhem o canal e nós cá estaremos para mais conversas e até lá, boas conversas.